Olá, queridos pastores e crentes. Hoje vamos falar sobre o censário figurativo. Da última vez aprendemos sobre o fogo. O fogo caracteriza-se por queimar algo. Deus queria queimar o pecado no coração das pessoas com o fogo espiritual. Isto porque as pessoas estão a morrer por causa do pecado. Assim, Romanos 5,12 testifica que o pecado entrou no mundo por um homem, Adão, e a morte pelo pecado. E assim a morte passou ao mundo, e Romanos 6,23 testifica que o salário do pecado é a morte. Para salvar as pessoas é preciso primeiro resolver o problema do pecado. Assim Deus profetizou sobre o uso do fogo para alimentar as pessoas com a palavra e transformá-las em pessoas justas. E Jesus usou o fogo da palavra para purificar os corações dos seus discípulos, tal como a profecia do Antigo Testamento tinha dito. Mas quando pensamos no perdão dos pecados, normalmente pensamos no sangue na cruz. Mas embora o sangue da cruz possa eliminar o pecado original de Adão e os pecados herdados dos nossos antepassados, não pode eliminar os pecados auto-infligidos que as pessoas cometem. Por outras palavras, por muito que o sangue da cruz resolva os pecados anteriores das pessoas, elas continuarão a pecar porque os seus fundamentos não mudaram. Por isso, para além do sangue da cruz, Deus tem de providenciar outra forma, que é alimentar as pessoas com a palavra revelada. Aqueles que são alimentados pela palavra de Deus viverão as suas vidas de forma diferente do que antes, porque as suas mentes e corações serão transformados. É assim que as pessoas podem ser transformadas de pecadoras e injustas pela palavra de Deus. É nisso que acreditamos e é por isso que estudamos a Bíblia e adoramos. Romanos 12,1 diz-nos para nos santificarmos, que é o nosso sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Trata-se de ser transformado pela palavra de Deus, para que glorifiquemos a Deus no nosso comportamento. Aprenderemos mais sobre isto na analogia de hoje, o censador figurativo. O incensário é um instrumento de sacrifício que apareceu pela primeira vez no tempo de Moisés, quando este construiu o tabernáculo para Deus. Antes de o grande sacerdote se aproximar de Deus, põe o fogo no incensário, apanha o incenso à mão e asperge-o sobre o fogo do incensário. Quando o incensário estava a arder, o sacerdote tomava o incensário e entrava no tabernáculo, onde Deus estava, para oferecer sacrifícios a Deus. Mas mesmo o sacerdote nasce com os genes pecaminosos de Adão, e se entrar no tabernáculo sem queimar incenso no incensário, morrerá imediatamente. Assim, o incensário era um importante instrumento de sacrifício que mantinha os sacerdotes vivos enquanto ofereciam sacrifícios a Deus. Se o fogo figurativo é a palavra, então nós que temos o fogo da palavra de Deus tornamos-nos incensários espirituais, pelo que o incensário figurativo é o coração de uma pessoa que tem a palavra de Deus. O pecador não pode ver Deus, e se o vê, tem de morrer para o pecado que está no seu coração. É por isso que Jesus disse em Mateus 5,8 que só os puros de coração podem ver Deus. A razão pela qual precisamos de ser censores espirituais é para vivermos com um Deus santo no céu. Se não pudermos ter Deus, a fonte da vida, nos nossos corações, não podemos ter o céu e a vida eterna. É por isso que temos de ser um incensário espiritual, oferecendo-nos como um sacrifício vivo, santo para Deus. Então, pode a aprendizagem da palavra de Deus por si só ser um incensário espiritual? Os censores não têm apenas fogo, mas também incenso. Se temos o fogo da palavra no nosso coração, temos também de ter incenso espiritual no nosso coração. O que significa então o incenso espiritual? Apocalipse 5,8 diz que o incenso é a oração dos santos. E 1 Timóteo 4,5 diz que podemos ser santificados pela palavra de Deus e pela oração. É por isso que aqueles de nós que estão a aprender a palavra devem ser capacitados por Deus através da oração para aguardar sem acrescentar ou subtrair. Em Mateus 6, Jesus sublinha que, enquanto os gentios que não conheciam Deus oravam pelo que comeriam, vestiriam e beberiam, nós, que compreendemos a vontade de Deus, devemos orar pelo reino e pela justiça de Deus. Por outras palavras, devemos orar para que sejamos criados de acordo com a palavra que aprendemos no centro, e devemos orar por força, poder, sabedoria e coragem para manter cada palavra sem adicionar ou subtrair.
Devemos orar pedindo a sabedoria de Deus para superar cada situação difícil que surgir durante este processo. Ou talvez precisemos de orar pela nossa fé, pedindo a Deus que nos impeça de sermos tão teimosos como os judeus foram há 2000 anos, recusando-se a aceitar a sua palavra. Devemos também orar pelos instrutores e evangelistas que nos dão testemunho da palavra. Dessa forma, se orarmos pelo reino de Deus e pela justiça e aprendermos a palavra de Deus, podemos nos tornar as pessoas do reino dos céus capazes de servir a Deus. Por que não aproveitar este tempo para fazer uma oração sincera a Deus pela vossa fé? Se orares com um coração sincero, Deus vai te ouvir. E as coisas do mundo físico que não pedimos, Deus providenciará. Este é o Deus que preparou os codornizes e o maná para os israelitas a caminho de Canaã. E foi Deus que impediu que as suas roupas se estragassem durante os 40 anos que passaram no deserto. Por isso, sejamos pastores e santos que, como os gentios, não procuremos o nosso próprio lucro carnal, mas apenas o reino de Deus e a justiça, para que possamos receber maior favor de Deus.